Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Porque aqui no canal do CardioSite você aprende fazendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver uma questão que foi retirada da prova de residência médica da USP 2021, tá? Foi uma prova de acesso direto e a gente vai ver aqui a questão 19, que trata do assunto interpretação do eletrocardiograma. Todo ano cai questão de eletrocardiografia na prova da USP, todo ano, seja prova de acesso direto, seja prova de especialidade, tá? Então, assim, tem que ficar ligado porque a interpretação do ECG é questão certa na prova da USP. Então, a questão 19, ela tem o seguinte enunciado. Qual das valvopatias indicadas a seguir é compatível, quando ocorrida isoladamente, com as alterações presentes neste eletrocardiograma? Então vamos lá, então vamos analisar aqui esse ECG e ver aí qual valvopatia é compatível com este eletrocardiograma. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai interpretar um eletrocardiograma é ver se esse eletrocardiograma foi rodado dentro do padrão normal. O que seria um ECG rodado no padrão normal? É um eletrocardiograma que tem uma velocidade de 25 milímetros por segundo e uma amplitude padrão de 10 milímetros por milivolts. Onde que a gente encontra esse padrão? Geralmente, né, pode vir aqui escrito velocidade 25 milímetros por segundo, amplitude 10 milímetros por milivolts, às vezes vem aqui em cima, às vezes vem aqui embaixo, e quando não tem nem em cima nem embaixo, né, a gente tem uma outra alternativa, que é olhar um retângulo que fica nas laterais. Pode ficar aqui na lateral direita e pode ficar aqui também na lateral esquerda. Então perceba que aqui a gente tem, né, um retângulo na lateral esquerda. E aí, como que a gente sabe se esse eletrocardiograma foi rodado no padrão normal? Esse retângulo ele tem que ter uma amplitude de 10 milímetros e uma largura de 5 milímetros, tá? Isso mostra pra gente que o eletrocardiograma ele foi rodado no padrão normal. Então a gente olha aqui, né, a gente percebe que sim, tem aqui 10 milímetros de amplitude e tem 5 milímetros aqui de duração de largura, tá? Então esse ECG ele foi rodado dentro do padrão normal. Ok. E agora, vamos ver se esse ritmo é um ritmo sinusal, né? Para um eletrocardiograma, né, ter ritmo sinusal, são necessárias 3 condições, tá? Então a gente tem que preencher as 3 condições. Então vamos lá. Primeira condição, a onda P ela tem que ser positiva nas derivações D1, D2 e AVF e negativa na derivação AVR. Então vamos lá, vamos ver aqui, né? Onda P em D1, ela realmente está aqui, ó, tá positiva. Onda P em D2, ela também está positiva. Onda P em AVF, ela também está positiva e tem que estar negativa em AVR. Então a gente vem aqui em AVR, tá aqui, ó, tá negativa em AVR, tá? Então a primeira condição ela foi preenchida. Segunda condição, né? A onda P ela tem que manter a mesma morfologia na derivação analisada. Então vamos pegar aqui uma derivação longa, né? Que aqui de baixo é D2, um D2 longo, e vamos ver aqui, né, se a onda P ela mantém a mesma morfologia. Então a gente olha aqui, essa onda P é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Então sim, a onda P ela mantém a mesma morfologia na derivação analisada. Então, segundo critério preenchido. Terceiro critério, para cada onda P a gente tem que ter um QRS, tá? E aí a gente olha aqui, vamos olhar uma derivação longa, né? De novo, aqui, ó. Essa onda P conduz esse QRS, essa onda P conduz esse, essa onda P conduz esse, e a gente olhando, a gente vê sim, né, que cada onda P conduz um QRS. Então a gente tem os 3 critérios preenchidos, e aí a gente chega à conclusão que o ritmo é sim, ele é um ritmo sinusal, ok? Muito bem, então vamos ver como que está agora o eixo do QRS, tá? O eixo do QRS. E aí eu trouxe aqui, né, a rosa dos ventos, né, chamado sistema hexaxial, tá? Em que mostra que o eixo do QRS no plano frontal, tá? No plano frontal tem que ficar aqui, ó, nessa parte verde aqui, de menos 30 a mais 90 graus, tá? Então o eixo do QRS tem que ficar entre menos 30 a mais 90 graus, né? Que é um eixo normal, tá? E aí a gente vai, né, analisar aí o eixo no plano frontal. Então as derivações que a gente olha o QRS, né, são as derivações D1 e AVF. E aí perceba, né, que D1 a gente tem o quê? Um QRS predominantemente negativo,
tá? Se está negativo, então está para a direita. E aqui a VF, a gente percebe que o QRS ele é predominantemente positivo, então se é positivo, está para baixo, né? Então, a gente já percebe que o eixo está onde? Está aqui no quarto quadrante, tá? Ele está entre mais 90 mais 180 graus, ok? E aí, como que a gente sabe exatamente onde está o eixo? A gente já viu que está no quarto quadrante, ou seja, esse eixo já está fora do normal, né? Está desviado aí para o quarto quadrante. E como é que a gente vai saber exatamente onde está o eixo, né? Então, o macete que a gente utiliza é esse aqui, ó. O eixo está aqui no quarto quadrante. A gente vai para o quadrante vizinho no sentido, né, horário, tá? Então, o sentido horário é esse aqui, ó. Então, o quadrante vizinho no sentido horário é o terceiro quadrante, né? O terceiro quadrante. E qual a derivação que está no terceiro quadrante? Está a VR. Então, a gente vai olhar agora para onde? Para a VR, tá? A gente sabe que a VR, né, corta a linha de D3 de forma perpendicular. Então, a gente vai olhar para a VR, né, e saber que D3, tá, é perpendicular à AVR, tá certo? E a gente olha aqui, né, a VR e perceba, né, que a VR está isodifásico, ou seja, essa fase negativa aqui, ela é praticamente da mesma, né, amplitude da parte positiva do QRS. Então, a gente diz que esse QRS aqui ele é isodifásico, tá? Isodifásico. Então, se ele é isodifásico, ou seja, o eixo está perpendicular à AVR. Se o eixo está perpendicular à AVR, esse eixo só pode estar onde? Em cima de mais 120 graus, tá? Então, o eixo ele está desviado, né? Para baixo e para a direita. Por quê? Porque está exatamente em cima do eixo de D3, ou seja, mais 120 graus. Repetindo, o eixo ele deve estar, né, normalmente entre menos 30 a mais 90, e aqui a gente vê que está desviado para baixo, para a direita, ou seja, está a mais 120 graus. Isso no plano frontal, tá? No plano frontal. A gente olha o eletrocardiograma, né, em dois planos. O plano frontal, que são as derivações dos membros, tá? E vemos também onde? No plano horizontal, né? O plano horizontal é dado pelas derivações precordiais, que vai de V1 até V6, tá? E aí, para a gente saber aí se esse eixo, né, ele está apontado para frente, tá? Ou para trás, a gente olha aí V1. V1 está positivo. Se V1 está positivo, ó, V1 está aqui. Se V1 está positivo, é porque esse eixo no plano horizontal está o quê? Está se aproximando de V1, tá? Então, esse eixo está para frente, está desviado para frente. Normalmente, né, o eixo do QRS, ele fica no plano horizontal desviado para trás. Por quê? Porque em condições normais existe um predomínio do ventrículo esquerdo e o eixo, né, ele vai apontar para trás. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo ele está mais posterior em relação ao ventrículo direito, né, que é a câmara mais anterior que tem. Então, normalmente, o eixo fica apontado para trás. E aqui o eixo está apontado para frente, tá? Está apontado para frente. Muito bem. Então, vamos aqui agora analisar quais condições podem fazer o eixo, né, do QRS ser desviado para frente no plano horizontal e para baixo para a direita no plano frontal, tá? Uma das condições que a gente tem quando o eixo está desviado para baixo e para a direita no plano frontal e para frente no plano horizontal é a sobrecarga ventricular direita, tá? Sobrecarga ventricular direita. Vamos ver aqui se existe sobrecarga de átrio, né? Então a gente já viu aí que pelo menos tem aí sobrecarga ventricular direita. Vamos ver se tem sobrecarga atrial, tá? Então eu vou fazer aqui um zoom da derivação D2, vou dar um zoom para a gente analisar aí a onda P, porque a gente vê sobrecarga atrial analisando a onda P, tá? Então dá um zoom aqui em D2. Então perceba aqui o seguinte, tá? Uma onda P normal, ela tem pode ter até no máximo 2,5 milímetros de duração, ou seja, de largura, e 2,5 milímetros de amplitude no máximo, tá? No máximo, ok? E aqui a gente olha, a gente percebe, né? Que na onda P ela tem uma duração aqui, ó, 1, 2, 3 milímetros, ou seja, ela já ultrapassou,
né, o valor de normalidade aí de duração. É até 2,5 e a gente tem 3. E aqui a amplitude, perceba também que a gente tem 1, 2, 3 milímetros de amplitude, né? E normalmente a gente teria que ter até 2,5. Então a gente tem sim, né, um aumento da onda P, tanto na amplitude como na duração, tá? Agora vamos aqui puxar aqui, fazer um zoom aqui da derivação V1, ok? Que a gente também vai analisar aí a onda P, né? Então perceba aqui o seguinte, tá? O que se destaca logo de cara é essa fase negativa da onda P, né? A gente tem aí, né, uma onda P plus-minus. A fase positiva, ela representa a despolarização do átrio direito e a fase negativa a despolarização do átrio esquerdo, tá? Então a gente percebe aqui que essa fase negativa, né, ela tem, deveria ter no máximo, né, no máximo ela tem que ser menor que 1 milímetro quadrado, tá? Ou seja, 1 milímetro de duração, 1 milímetro de amplitude. E aqui a gente vê que tem mais, né? Tem mais de 1 milímetro, então a gente tem o chamado índice de Morris, né? Que é um sinal de sobrecarga atrial esquerda, tá? Então a fase negativa da onda P em V1, né, profunda e larga, ou seja, maior que 1 milímetro quadrado, né, é chamado índice de Morris e está associado à sobrecarga atrial esquerda, tá certo? Sobrecarga atrial esquerda. E aí tem uma outra coisa aqui no QRS que chama atenção, né? Perceba aqui que o QRS ele começa com uma onda P e tem uma onda R o quê? Com uma amplitude bem aumentada, né? Esse padrão aqui QR em V1, padrão QR em V1, a gente chama de sinal de Só de Palhares, né? Sinal de Só de Palhares é um sinal indireto de sobrecarga atrial direita. Então, sinal de Só de Palhares, sobrecarga atrial direita. E aqui também em D2, né, a gente passa a ter sobrecarga atrial direita quando a amplitude da onda P ela é maior que 2,5 milímetros. A gente já viu aqui que tem 3 milímetros, então é compatível com sobrecarga atrial direita, né? E a duração dessa onda P, né, teria que ter aí menos de 2,5. Tem o quanto aqui? A gente já mediu, tem 3 milímetros de duração. Então, uma onda P, né, em D2 com uma duração maior que 2,5 milímetros é sinal de sobrecarga atrial esquerda, tá? Atrial esquerda. Então aqui, né, tanto em D2 como em V1 a gente tem o quê? Sinal de sobrecarga atrial esquerda e atrial direita. Então a gente diz que tem sobrecarga biatrial, né? Então a gente já viu que esse eletrocardiograma ele é compatível com uma sobrecarga ventricular direita e uma sobrecarga biatrial, tá? E aí vamos lá, vamos ver qual valvopatia pode cursar com sobrecarga atrial esquerda, sobrecarga ventricular direita e sobrecarga atrial direita, tá? Então perceba que a única câmara poupada foi o quê? Foi o ventrículo esquerdo, ok? Então vamos lá, letra A, ele diz assim, insuficiência aórtica. Não pode, por quê? Porque a insuficiência aórtica, ela cursa com sobrecarga de ventrículo esquerdo. E a gente já viu que aí é sobrecarga o quê? Biatrial com sobrecarga ventricular direita, tá? Não tem aí a câmara esquerda, né? No caso aí o ventrículo esquerdo, ele é poupado, tá? Então, insuficiência aórtica não pode ser. Letra B, estenose mitral. Então vamos lá, um paciente com uma estenose mitral grave, o átrio esquerdo não consegue se esvaziar de forma efetiva. Então isso aumenta o quê? Aumenta a pressão, né, no átrio esquerdo, e isso pode provocar o quê? Uma sobrecarga atrial esquerda. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma sobrecarga, né, um aumento da pressão arterial pulmonar, tá? Uma sobrecarga aí na circulação pulmonar. Então a gente vai ter o quê? Uma hipertensão pulmonar. E aí, hipertensão pulmonar pode cursar com o quê? Pode cursar com disfunção de câmaras direitas, ou seja, sobrecarga ventricular direita e sobrecarga atrial direita. Então a estenose mitral, né, ela tem tudo para cursar com isso aí, sobrecarga atrial esquerda, ventricular direita e atrial direita, que é o que a gente vê aí nesse eletrocardiograma. Então o gabarito correto é letra B, estenose mitral. Se você ficou perdido aí nessa aula aí sobre eletrocardiograma, não fique assustado, porque eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos com o nosso curso online de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios,
edição 2021. Curso 100% online, com uma carga horária aí excelente, 16 horas. Você ganha aí acesso ao nosso e-book de eletrocardiografia. Esse curso ele é totalmente focado em exercícios e questões de prova também, tá? E tem aí um excelente custo-benefício para um curso online, tá? Um curso online dessa categoria, tá? Porque é um curso aí realmente, né, muito bem avaliado pelos nossos alunos, tá? Então é um curso completo. Você vai ver aí desde a eletrocardiografia básica, né, aqueles princípios mais básicos do eletrocardiograma, até doenças em que você vai ver aí o eletrocardiografia na sua forma mais avançada, tá? Então, eletrocardiografia básica e avançada, então é um curso completo, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço e até a próxima!